Boa noite a todos, sempre com alegria no coração e saudando você em sua residência, em seu laptop, em seu celular. Estamos de volta com o programa Espiritismo para Todos, aqui pela TVM de Matão, programa semanal, toda terça-feira, 18h45. E que depois, além de ser transmitido simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube da TVM Matão, depois, na sexta-feira, entra também no meu canal de YouTube, dentro da playlist Espiritismo para Todos. Vamos continuar e hoje temos a presença do Osmar Marte Filho, de Sorocaba, vinculado ao Irmã Francisca, atuando no Departamento de Comunicação e ao Departamento Doutrinário. O nosso querido amigo Osmar Marte Filho, de Sorocaba. Bem-vindo, Osmar. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença entre nós. É uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Orson, aos amigos telespectadores do programa Espiritismo para Todos. Uma grande alegria estarmos juntos novamente, né, para conversarmos um pouquinho sobre aí a doutrina espírita, tão importante no nosso dia a dia, na nossa evolução espiritual. Muito bem. E nós vamos conversar hoje com o Osmar sobre a educação segundo o Espiritismo. Para entender esse processo de convivência familiar entre pais e filhos, a missão materna, a missão paterna e todos os desdobramentos decorrentes da vivência familiar, especialmente, naturalmente, na educação, papel que cabe aos pais no segmento social, no desenvolvimento moral, para que o espírito progrida nos aprendizados. Nós vamos adicionar aqui o conteúdo do material trazido pelo Osmar para que ele possa apresentar o seu trabalho, a educação, Osmar, segundo o Espiritismo. Fique à vontade. Obrigado, Orson. Fique à vontade também, né, para a gente fazer aí um bate-papo, se for o caso. E aos amigos, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui de Sorocaba, né, dos companheiros espíritas de Sorocaba, para todos que nos acompanham. É um tema muito importante, é um tema que diz respeito à nossa condição de espíritos reencarnados, né, educação, porque se você pensar, a reencarnação é um processo de educação ou de reeducação do espírito. Somos todos espíritos reencarnados e a educação por si só, a reencarnação é um processo de educação e de reeducação mútua, porque, na verdade, nós nos educamos mutuamente no convívio social, especialmente na família. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho, recorrer à literatura espírita, Kardec, grande educador, né? Aliás, agora, recentemente, dia 3 de outubro, nós lembramos com muita alegria o nascimento de Kardec, a reencarnação de Kardec, 3 de outubro de 1804, em Lyon, e grande educador que era, né? Uma educação que ele recebe de seus pais e recebe de Pestalozzi, no Instituto de Verdun, na Suíça, o mais importante instituto de educação da Europa do século XIX, e uma educação integral, que é a proposta de educação da doutrina espírita, educação integral do espírito reencarnado, e não uma educação segmentada, né, por setores, por idades, por grupos, uma educação integral do convívio com a natureza, do contato, da descoberta, da construção do conhecimento, como, aliás, também Eurípides Barçanufo vai trabalhar no seu colégio Allan Kardec. Falaremos mais um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho. Mas, claro, sempre lembrando que somos espíritos reencarnados, nosso filho, como diria o livro de Hermínio C. Miranda, extraordinário, nossos filhos são espíritos, né? Então, nosso filho é um espírito em processo de evolução que reencarnou com uma programação reencarnatória e que reencarnou no meio mais propício a esse objetivo. Então, nós temos que pensar nessa criança, né, de rostinho angelical, ingênua, mas que a gente percebe cada vez mais, a cada geração, como esses espíritos vêm mais preparados, mais maduros, mais inteligentes, muito mais desenvolvidos moral e intelectualmente, mas que precisam de uma condução, isso é natural, né? As portas do mundo de regeneração precisam dessa condução, olhando para esse ser angelical, aparentemente ingênuo, nós vemos nele um
um espírito milenar, um espírito que traz a sua bagagem, mas traz, assim, dentro dessa bagagem, virtudes e dificuldades, ou virtudes e vícios, qualidades e dificuldades, aquisições morais e intelectuais, mas também situações ou registros que ele precisa corrigir. É muito importante olhar para esse ser como um espírito, não como uma página em branco, né? Na educação existe muito esse debate, né? Se a educação seria uma transferência apenas de conhecimento, como se a criança fosse uma jarra, um balde, um copo que você despeja conteúdo nele. Não é essa a pedagogia de Jesus, não é essa a pedagogia de Kardec, pelo contrário, é de trabalhar os conteúdos que o Espírito já traz, que, aliás, também é uma corrente importante na educação, trabalhar os conteúdos que o Espírito já traz, corrigindo aqueles que têm uma tendência distante dos preceitos da lei divina, e incentivando aquelas virtudes, aquelas tendências positivas. Por exemplo, nós, na infância, era comum isso antigamente, hoje já nem tanto, graças a Deus, mas o pai que mandava o filho buscar um cigarro para ele, acendia aquele cigarro, acende esse cigarro para mim, traga aqui para mim, ou então traga esse copo de cerveja, traga aquela garrafa de cerveja para mim. Se esse espírito já é uma coisa lamentável, né, esse tipo de atitude, mas se esse espírito traz essa fraqueza, essa dificuldade nessa área, né, da dependência química, do uso de substâncias tóxicas, e tem esse contato incentivado pelos pais, ele vai ter ainda mais essa dificuldade. Então, seria a gente, olhando para esse ser como espírito, olhar que ele pode ter grandes conquistas, mas ele também tem as suas dificuldades. E nós vamos, na convivência, observar isso, observar as dificuldades que ele traz, e vamos incentivando com recursos que a gente vai mostrar aqui hoje, incentivando cada vez mais esse crescimento desses valores morais, aliados, claro, ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, eminentemente educadora, né? A doutrina espírita, claro, pelo codificador, que é um grande educador, ela é uma doutrina extremamente, eminentemente educadora. Na infância e na adolescência, o espírito aprende por absorção do ambiente, por imitação, ele vai aprender, reaprender e recordar. Então, ele vai absorver do ambiente, aqui o ambiente hoje muito mais virtual, né? Muito mais tecnológico, então é uma gama infinita de informações. Existem pesquisas que mostram que uma criança de até 7, 8 anos hoje já tem mais informações do que um homem maduro tinha na Idade Média, quer dizer, um absurdo o grau de informações, nem todas positivas, né? Então, porque a tecnologia, a internet, a informática, ela é um recurso neutro, como televisão, como rádio, como literatura, é um recurso neutro, né? Você vai dar a qualidade que você quiser. Então, nem sempre de boa qualidade esse conteúdo, mas ele vai absorver ou da TV, ou dos jogos de videogame, né? Que incentivam também a violência, que incentivam também a vingança, a competitividade desmesurada, né? Valores, veja que há valores aí embutidos distantes do cristianismo. Nos filmes dos super-heróis, tanto é que existem aí filmes, que muitos super-heróis que têm violência, têm vingança, né? Tem alguns que passam até alguns valores, mas sempre com aquela carga de violência. Então, é uma absorção do ambiente, seja em casa, né, às vezes na convivência familiar, que também tem aquele processo, às vezes, de desintegração familiar ou desestrutura familiar, e a imitação, ou seja, você percebe nos filhos muito dos pais, não só fisicamente, pela herança genética, mas mesmo aqueles adotivos, você percebe gostos semelhantes, jeitos semelhantes, forma de falar, sotaque, né? Você pega muito isso dos pais ou daqueles que estão no lugar dos pais, ou seja, os educadores. Pode ser os avós, pode ser os tios, pode ser um monitor numa casa de abrigo, né? Aquele que está no lugar dos pais e que faz esse processo de educação. Então, veja, ele vai aprender
reaprender e recordar. Ele vai trazer esses conteúdos para serem trabalhados. Esse espírito, né, que está na condição da infância, vai precisar de auxílio. É muito importante isso, Orson, né, e amigos que nos acompanham. Não se trata de criar. Nossos pais e avós diziam, eu criei 12 filhos, eu criei 15 filhos, esse aqui eu criei, chega aqui, olha aqui, esse aqui eu criei, esse aqui eu criei. Criar, a gente cria cachorrinho, a gente cria gatinho, a gente cria passarinho, até plantinha a gente cria. Espíritos a gente não cria, a gente educa. Espíritos a gente trabalha conteúdos, orienta, não se trata de criar. Então você pode e deve, a obrigação, a alimentação, o vestuário, a escola, que também faz parte do processo de educação, né? Médicos, pediatra, etc., né? Cursos, etc. Mas isso é obrigação, lógico, com amor, com respeito, com acolhimento desse espírito. Mas fundamental é a educação. Educação no sentido de incentivar valores morais, não a educação formal, intelectual, que também é importante, né? Mas, sobretudo, aqui falamos da educação do espírito, dos valores que nós aprendemos na doutrina espírita, que são os valores do cristianismo, ou seja, aqueles ensinados por Jesus. Respeito ao próximo, tolerância para com as diferenças, não preconceitos, perdão das ofensas, né? Caridade, fraternidade, tolerância, solidariedade, né? Que são também a bandeira de Kardec. Então, esses são os valores morais que, aliás, a gente tem que sempre recordar, né? Porque de cristianismo se vê tantas coisas por aí que a gente tem que delimitar muito bem o que é para nós o cristianismo, né? Porque se fala tanto em Jesus hoje, tanto no Cristo hoje, que aparentemente está tão distante do Jesus de Nazaré. Há uma distância entre o Cristo e o Jesus de Nazaré, como diz o próprio Hermínio Miranda, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, que a gente tem que recordar. O que a gente está aprendendo com Jesus? Respeito às diferenças. O que não quer dizer necessariamente concordar com elas, mas respeitar as diferenças, pensamentos divergentes, opiniões divergentes, espíritos nas suas dificuldades, nas suas limitações intelectuais e morais, não preconceito de nenhuma ordem moral, espiritual, intelectual, social, sexual, política, religiosa, né? Esportiva, tolerância, é convivência em sociedade. Esses são os valores morais que nós devemos ter em mente e transmitir para nossos educandos, não pela fala, mas pelo exemplo. Não adianta falar, porque nós temos... há uma frase atribuída a Francisco de Assis, que diz, nós devemos pregar o evangelho sempre, quando necessário, por palavras. Nós devemos pregar o evangelho sempre, quando necessário, por palavras. O que quer dizer que, não necessariamente, aliás, raramente por palavras, né? Vamos recorrer, então, ao Livro dos Espíritos, né? Ao grande codificador, a grande obra da codificação espírita. Kardec vai perguntar qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância. Observe, Orson e companheiros, que a infância humana ainda é das mais longas na Terra, né? Se você pega os animais que a gente tem convivência mais próxima, aí gatinho, cachorrinho, né? Outros animais, você vê como é rápida a infância deles. Em pouco tempo, se bem que a vida proporcionalmente também é mais curta, né? Mas mesmo assim é muito rápida a infância deles. A nossa infância, ela é longa, ela é de longa duração e, aliás, cá entre nós, alguns passam até da etapa, da idade prevista, né? Por que ela é longa? Porque, primeiro, que o espírito é um espírito, está se adaptando à nova reencarnação, né? Ele precisa de um tempo, novamente, ele é uma criança espiritualmente mesmo, ele está se adaptando, está se desenvolvendo, se adaptando ao novo corpo, a falar novamente, a andar novamente, a conviver novamente, com outras, de repente, com outros ambientes, né? Não os tão próximos e iguais aos que ele vivia, isso leva um tempo. Mas, também porque, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar,
o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, veja, a infância do espírito na Terra é longa, porque ele precisa de orientação. Ele é mais acessível durante essa etapa a receber orientação, a receber exemplos, a receber valores. Por isso é tão importante a gente olhar para essa criança e não ver nela apenas uma obrigação nossa de criar, mas um espírito que estamos recebendo no lar para educar, para transmitir valores morais. E não necessariamente obrigação de vestuário, alimentação, etc. A gente olha muito para isso, né? Tem gente que faz o cálculo, quanto custa educar, quanto custa uma criança até não sei que idade. É uma coisa tão material isso, né? Porque não necessariamente eu preciso dar sempre o melhor possível, eu posso dar o melhor que eu posso, que pode ser inclusive o básico, mas que tenha nesse básico amor, respeito, sabedoria, exemplos morais, valores morais, que será muito, né? E às vezes as pessoas dão tanto materialmente, gastam tanto materialmente, mas há um vazio naquela família, porque há ali o vazio da convivência e a não paciência, a ausência de paciência. Uma coisa também que eu gostaria de comentar, Orson, é que nós observamos a rapidez dos relacionamentos de hoje, né? Nós observamos a curta duração dos relacionamentos. Parece que tem data de validade os relacionamentos. Como a gente estivesse comprando um iogurte no supermercado, a gente olha a data de validade dele. Os relacionamentos também têm data de validade. Aliás, as pessoas até mudam no status no Facebook para estou num relacionamento sério, né? E eu penso, será que antes então não era sério? Será que aquele relacionamento agora ele ficou sério? Então eu brincava antes com aquela pessoa, agora que ele é sério, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Nenhum relacionamento não deve ser sério. Todos têm que ser sérios, né? Porque você está lidando com pessoas e que são espíritos. Mas esses relacionamentos são mais rápidos hoje, são mais líquidos, né? E com isso há filhos, muitas vezes. E esses filhos ficam nessa separação. Então, o que é que eu estou pondo na balança para esse relacionamento terminar? Eu estou dando a minha cota de sacrifício para esse espírito que eu estou recebendo como um educando, às vezes com vínculos e débitos com ele, ou eu estou pondo em primeiro lugar somente o meu interesse imediato, econômico, sexual, né, vaidade, etc. Não sei, cada caso é um caso. Há problemas, claro, violência, desrespeito, mas também há esses casos mais, vamos dizer assim, materiais, né? De materialidade. Então, o que eu estou pondo na balança para tomar uma decisão de uma separação com uma criança ou várias envolvidas? Ok? Que muitas vezes é preferível essa criança ter essa separação para evitar violência e agressividade, mais exemplos comprometedores, mas nem sempre é assim. Às vezes eu posso dar a minha cota a mais de sacrifício no relacionamento, um esforço maior no relacionamento para pensando nesse espírito que está nessa convivência. É uma coisa para nós pensarmos. Eu não estou julgando, criticando e condenando ninguém. Cada caso é um caso. É uma coisa para nós pensarmos. Nessa fase, então, da infância, em que o espírito está mais acessível a receber exemplos de educação, o educador, seja ele, então, o pai, a mãe, né, às vezes os avós, os que estão próximos da educação, devem ajudar o espírito a desenvolver o seu potencial, a perfeição possível para esse espírito, intelectual e moralmente, corrigir suas más inclinações e incentivar suas tendências superiores. É isso que nós falamos lá no exemplo do cigarro ou do álcool, e aí por aí vai, né? A questão, por exemplo, de mentir, né? Às vezes liga alguém, hoje não mais, porque hoje não existe quase nem ligação em telefone mais, mas até pouco tempo atrás ligavam para nós do banco, do cartão de crédito, da operadora de telefonia, e falavam, eu quero falar com fulano, seu pai está aí, seu fulano está aí,
E aí você, pai, falar para ele, fale que eu não estou agora, fale que agora eu não posso, fale que eu estou ocupado, e não está, e você está ali. E você está ensinando a mentira para essa criança, para esse espírito. Ou então, em outras situações, né, do dia a dia, está ensinando a mentira, transmitindo um valor para ela que é válido, porque está vindo de um exemplo, que é o pai ou a mãe. E daí depois nós queremos que esse espírito aprenda a falar a verdade. Mas nós não demos ainda esse exemplo. Então, veja que a educação tem a ver com a nossa educação, com a nossa autoeducação. Quer dizer, enquanto nós estamos educando alguém, estamos também tendo que nos educar. Porque também para nós, às vezes, é difícil, né? Esses valores da honestidade, de falar a verdade, da transparência, da ética, da responsabilidade, de arcar com as consequências de seus atos, de suas palavras, né? Antigamente, meu pai dizia que ele ia no banco e o banco oferecia cartão de cheque especial para ele. Ele dizia, especial tem que ser o cliente, não o cheque. Então, assim, o valor da honestidade, o valor da palavra, né? De você ter a palavra naquilo que você faz. E isso continua válido, né? Isso é um valor cristão, né? Porque você está respeitando o outro quando você cumpre com a sua palavra, com a sua responsabilidade. Incentivar suas tendências superiores e corrigir as suas más inclinações. E como nós fazemos isso? Através da educação. E o que é educação? O conceito do latim é edutere, quer dizer conduzir para fora, revelar para a pessoa aquilo que ela é capaz. Então, veja, o conceito de educação já é de trabalhar conteúdos. Não é de jogar informações, porque jogar informação você pode procurar no Google. Você pode procurar qualquer coisa na internet. Você não precisa de alguém que fale, olha, a capital de tal estado é esse, olha, o estado da água, os estados da água são esses, né? A fórmula da água é essa. Isso não precisa, porque isso está na internet. Mas o que eu faço com essa informação? Por que eu preciso saber que a água é assim, os estados da água, os capitais? Então, vai aí uma educação, vamos dizer assim, trabalhada com mais conteúdos. Interdisciplinar. Bom, o Maranhão, por exemplo, a capital é São Luís, e aí você vai falar de por que se chama São Luís, né? Que tem a ver com você, o fato, sei lá, da água ter os vários estados, e aí eu posso até comparar com os estados do espírito, encarnado, desencarnado, eu posso fazer mil conjecturas e trabalhar conteúdos com aquilo que o espírito já traz, e não jogando informações que ele não vai ter significado, né? Isso tanto vale na educação formal, como também vale para os valores do espírito. Ele já traz valores. Alguns que já estão reforçados, estão firmes e fortes nele, outros que têm ainda que ser reforçados. Então, eu vou trabalhar esses conteúdos à medida que eles vão surgindo. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se o espírito dos pais, nós pais, né? Às vezes avós, às vezes sei lá, tios, aqueles que estão no papel de educadores, não exercem influência sobre o do filho após o nascimento. Exerce muito. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Então, veja, a missão dos pais, ou daqueles que estão no lugar dos pais, a missão é desenvolver dos filhos pela educação. Ele não fala que a missão é dar a melhor escola, viagem para o exterior, sei lá, roupa de marca, ele não fala isso. Ele fala que a missão dos pais é desenvolver dos filhos pela educação. E, por exemplo, Orson, quando o nosso filho jovem, pré-adolescente ou adolescente, entra em casa, cansado da escola, né, traz a mochila e joga a mochila no sofá. E daí ele vai tirando a roupa, joga a blusa na cama, toma banho e joga a toalha molhada em cima da cama. E você vai catando as coisas que ele vai largando pelo caminho, porque você sabe que ele está cansado. Coitadinho, ele levantou tão cedo, né? Ainda tem tarefas da escola para fazer, ou tem cursos para fazer. Então, eu vou catando, eu vou arrumando, eu vou ajeitando e ensinando a ele que eu estou sempre catando as coisas que ele vai largando pela vida. E que ele não precisa ter cuidado e responsabilidade, porque eu vou estar catando. Depois, eu estarei ausente pela própria desencarnação, pelo envelhecimento, e aí
não vai ter ninguém que fique catando as coisas que ele faz ao longo da vida. Eu preciso ensinar a esse espírito cuidado com as coisas, responsabilidade com seus atos e que suas atitudes geram consequências. Então, isso é educação, né? É desenvolver dos filhos, desenvolver o espírito dos filhos pelo exemplo. A nossa querida companheira Dora Encontre, nesse livro extraordinário, A Educação Segundo o Espiritismo, né? É um livro muito interessante. Ela é também uma grande educadora, conviveu com Herculano Pires, inclusive, foi o metro que melhor mediu Kardec, segundo Emmanuel. Ela diz que educar é semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. Você não está jogando informação para um corpo que vai morrer, que vai envelhecer e morrer. Você está semeando verdades e virtudes para um espírito imortal e infinito, que tem a eternidade pela frente. Então, é muito diferente. Por isso, nós precisamos e temos a grande responsabilidade que será cobrada de nós, de como fazemos isso. Estamos realmente conscientes de semear verdades e virtudes com vistas à eternidade, ética, valores ético-morais, respeito às diferenças, respeito às crenças, às variações da humanidade toda? Porque o mundo está... Aí você vai falar assim, não, mas o mundo está muito difícil, mas é isso, mas é aquilo, mas é por isso mesmo que a gente precisa de educação. Porque se tivesse tudo muito fácil, tudo ótimo, maravilhoso, talvez não fosse tão necessário. Mas é no mundo como o nosso que nós precisamos. É no mundo como o nosso, às portas do terceiro milênio da regeneração, que nós precisamos ter essa consciência. E vamos recorrer ao auxílio, né, que a doutrina espírita nos oferece. Nosso querido companheiro Divaldo Pereira Franco, também grande educador, né, nos diz que educar é criar hábitos sadios pela instrução e vivência. É preciso ter vivência, é preciso ter compartilhamento, presença. O que não quer dizer presença 24 horas por dia, porque nós precisamos trabalhar, muitas vezes, sair de casa, ou mesmo estando em casa, em home office, que hoje é tão comum, o tempo do trabalho e o tempo do dia a dia, dos cuidados que a gente tem que ter. Mas nos momentos que estivermos juntos, ter qualidade nessa convivência. Qualidade, atenção, né? Até esses dias o Facebook e o WhatsApp caíram, né? Esses dias aí, e alguém falou assim, nossa, até saiu meme na internet, né? Filho encontra a mãe que não via tantos dias dentro de casa, porque caiu o celular, caiu a internet, ele deixou o celular de lado e viu que tinha ali uma mãe, dentro da própria casa. Então, muitas vezes você está em casa e não está convivendo, porque está com outras atenções e, às vezes, em conflitos. E aí não há essa qualidade da convivência. Então, a vivência de qualidade. Por isso, mais uma vez, a necessidade da nossa autoeducação. Por nós e por esses espíritos que estão sob a nossa responsabilidade. E não é ao acaso. Nós sabemos disso. Não é ao acaso que nós estamos juntos. Há uma programação reencarnatória, né? Kardec vai chamar de escolhas de provas lá no Livro dos Espíritos. Há uma programação reencarnatória, uma ambientação reencarnatória. Então, não é ao acaso que esse espírito vem na família. Que, aliás, é o primeiro momento, o primeiro espaço de acolhimento desse espírito, é a família. Os pais, os avós, os irmãos, primeiro acolhimento desse espírito que volta à Terra. Imagina você chegar num lugar novo, você chegar num lugar que você não conhece ninguém, né? Que você é indefeso, como é a criança. Então, é muito importante esse acolhimento, não só físico, mas emocional, espiritual, né? Um acolhimento psicológico dessa criança, desse espírito, e conversar mesmo com o espírito. Olha, seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo de volta, eu estou aqui com você. E esse espírito vai entender isso, né, ao longo da sua primeira infância. Educação, então, diz Dora Encontre, é toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Veja, então, que a educação não é apenas de pais para filhos, mas é de espíritos para espíritos. Então, eu me educo com meus filhos, ou com meus netos, e meus netos e meus filhos se educam comigo.
Eu aprendo muito com minha neta. Tem uma neta de 3 anos que é fantástica, né? Porque neta, avô é assim mesmo, né? Mas ela tem lances incríveis e tem um netinho de uma prima fantástica, que esses dias ele esperou os coletores, ele tem 3 anos e meio, esperou os coletores de lixo passarem na rua porque ele queria levar lanche para os coletores. Isso é e 3 anos e meio. Isto é fantástico. Então, mostra a maturidade desse espírito que está preocupado com o outro. Então, veja, ele está nos educando, né? Essas crianças estão nos educando, e vice-versa. Então, é um processo de despertar no outro um processo de evolução. Então, eu estou aprendendo com vocês e vocês comigo. E assim por diante, em várias circunstâncias. Kardec vai dizer, então, lá no comentário a questão 685A do Livro dos Espíritos, que educação é a arte de formar os caracteres e é o conjunto de hábitos adquiridos. Vale a pena pararmos para pensar de que hábitos estamos falando, porque nós temos muito assim o cuidado, né, com nossos filhos e netos, de hábitos de higiene, né? É muito comum, né? Você ensinar os filhos a escovar os dentes, a lavar as mãos, agora mais na pandemia, né? Usar a máscara, o álcool gel, lavar as mãos, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Escovar os dentes, cortar as unhas, tomar banho, pentear os cabelos, etc. São hábitos, né? Ou então, guardar as coisas em tal lugar, fazer tal coisa em tal horário, né? Esses são os hábitos do dia a dia, hábitos físicos, hábitos de higiene, e o hábito de cumprimentar as pessoas, né? Será que a gente ensina também? A gente mora num condomínio de prédios e a gente ensina nossos filhos a cumprimentar as pessoas que estão trabalhando naquele condomínio? O pessoal da limpeza, o pessoal da recepção, o pessoal da segurança, ou então vai em algum lugar, a recepcionista de um consultório, a gente ensina essas crianças a falarem boa tarde, com licença, bom dia, muito obrigado. A gente ensina os hábitos, por exemplo, da oração, os hábitos de valorizar a natureza, né? Observar ou desabrochar de uma flor, ou os costumes e os comportamentos dos animais, né? A gente ensina isso a nossos educandos, ou a gente só tem hábitos físicos, né? Então, isso também é reconhecer a grandeza de Deus e transmitir a eles esses valores, né? As pessoas merecem o nosso respeito, em qualquer condição social, em qualquer condição de trabalho, né? Elas merecem. Então, eu preciso aprender a cumprimentar, a respeitar. Se eu estou usando transporte coletivo, dar lugar aos idosos. Eu usei muito tempo ônibus e eu observava um fenômeno muito interessante. Idoso dá sono em quem está sentado no ônibus. É um sono incrível, porque o idoso entra no ônibus, aquele que está sentado na hora pega no sono. É um sono incrível. Por quê? Porque aí ele não precisa dar o lugar para o idoso, né? Então, é uma falta de respeito ao idoso, que precisa, e às vezes está no lugar reservado ao idoso, e ele não sai, porque, não sei porquê, né? Falta esse valor que ele não aprendeu. Então, respeitar esses momentos do espírito, né? Valores morais, ética e cidadania. Então, todos esses são conjuntos de hábitos adquiridos que a gente vai, pelo exemplo, incentivando o exemplo, transmitir. E Kardec vai ainda mais longe. Ele diz que sem educação não pode haver segurança social. Não é o problema da riqueza ou da pobreza. Não é o problema da pobreza que gera a insegurança social. Porque se você pensar, nossos bisavós, provavelmente todos eles eram pobres. Nossos avós provavelmente eram pobres e não eram violentos, não eram desonestos, né? Eles tiveram a origem pobre, seja indígena ou africana ou dos imigrantes da Europa, de outros países, eles vieram pobres para cá. Ou então eram originários daqui, né? E nem, naturalmente, que não eram desonestos. Então, não é a pobreza que gera a desonestidade, né? É a falta de educação moral, de respeito à convivência social. Então, Kardec sabiamente nos diz, sem educação não pode haver
segurança social em todos os sentidos. Veja a pandemia, por exemplo, Nós tivemos uma pequena falha na gravação na internet com o Osmar e vamos aguardar que recupere este pequeno intervalo. Osmar, nós tivemos uma pequena falha, viu? Mas você pode continuar agora, pode continuar que está normal agora. Tá. Então, Kardec nos diz que sem educação não pode haver segurança social. Segurança social no sentido da própria violência, né? Como nós falamos que a pobreza não é significado de violência, pelo contrário, né? Você tem a violência por ausência de educação e, ao mesmo tempo, a valorização da convivência social, porque nós tivemos, por exemplo, na pandemia, exemplos disso, né? Da dificuldade que nós tivemos de respeitar regras básicas de convivência. Então, uso de máscara e aquela aglomeração que não era possível fazer para evitar a transmissão do vírus, e as pessoas desrespeitando. Então, é o seu interesse acima do interesse coletivo. É a ausência de educação social, né? De conviver em sociedade. Se ela vivesse isolada do mundo, ela podia fazer o que ela bem entendesse. Mas ela vive com mais 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. Então, nós precisamos aprender a conviver em sociedade, né? Se eu quero conviver no mundo espiritual, num lugar melhor, como, por exemplo, o nosso lar, né, que é o sonho de consumo do espírita, né, desencarnar e ir para o nosso lar, eu tenho que lembrar que lá tem regras. Eu tenho que lembrar que lá eu não posso fazer o que eu bem entender. O filme mostra isso e o livro do nosso lar mostra isso. Ora, se eu não consigo respeitar sequer as regras da Terra, mínimas de convivência e de educação, como que eu quero depois viver num lugar melhor que há mais regras ainda, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu posso, não aquilo que eu quero, né? Então é bom a gente ir até treinando nesse sentido, se a gente realmente quer viver espiritualmente num lugar mais adequado, né? Então, sem educação não pode haver segurança social. E, lembrando, então, a fala de Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos dos laços de família. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus, alma dos filhos, dos educandos. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Mais uma vez, aqui a fala de missão dos pais é aproximar essa alma de Deus. Ele não fala aqui que a missão é dar a melhor carruagem, né? Porque naquela época era carruagem, né? Ou o melhor carro, dar a melhor viagem para o exterior, dar isso, dar aquilo. Ok, se eu puder, mas que haja valorização, que haja respeito, que haja responsabilidade, né? E se eu não puder, também. Mas a missão é de aproximar essa alma de Deus. Então, a valorização da natureza, da criação de Deus e das leis divinas. Das leis divinas apresentadas à humanidade por Jesus e a doutrina espírita. E a adolescência? Kardec também... adolescente. Então, ele diz, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter do espírito a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? Porque retoma a natureza e se mostra como era. Então, o espírito está aparecendo como ele realmente é, porque na infância ele ainda tinha limitação física, e na adolescência já não mais. Então, eu preciso ter semeado valores e virtudes nesse espírito. Eu preciso ter já feito um processo educacional de valores ético-morais, porque depois, na adolescência, eu não consigo mais, né? Não com tanta intensidade. Consigo até, mas não com tanta intensidade. E aí, nessa fase, vai ocorrer desejo de liberdade, rebeldia e reivindicações e atração pelo grupo. Se na infância os pais eram o grupo, os pais, eventualmente, os parentes mais próximos são o grupo daquela criança. A criança se sente protegida com os pais. Ela se sente confortável, ela se sente segura com os pais, na família.
Na adolescência, ela vai sair, é natural isso, né? Esse espírito vai para a sociedade. Então, o grupo passa a ser mais importante que os pais. Eu até brinco que o pai, na infância, o pai é um super-herói, né? E na adolescência, ele é um pão de forma, chato, quadrado, miolo mole, fácil de dobrar, né? Ou seja, ele já não é tão confiável, né? Ou tão respeitável assim, porque mais importante é o grupo. Então, para ser aceito num grupo, eu faço tatuagens, não que isso seja errado, né? Mas é um grupo, é uma ideia. Eu corto o cabelo de um jeito ou de outro, eu pinto de um jeito, pinto de outro. Eu faço isso e faço aquilo, ok, né? Para quem gosta, para quem quer. Mas há também outras situações de grupo que são mais complexas, como depredação, como violência, como agressividade e outros processos por aí. Eu não posso impedir isso, mas eu posso dar alternativas de grupos saudáveis para nossos adolescentes. Não que isso que eu falei seja, como esses exemplos que eu dei, equivocados, né? Da tatuagem, coisa parecida, mas cada um tem a sua liberdade de escolha. Mas há casos graves, né, em que o grupo passa a ser um grupo de desequilíbrio. E aí eu posso dar alternativas seguras, como, por exemplo, da mocidade espírita, da juventude espírita na casa espírita. Então, a casa espírita precisa ter funcionando e com qualidade, falando a linguagem da criança e do jovem, o trabalho da mocidade e da evangelização infanto-juvenil. Porque é uma oportunidade de acolher jovens em grupos saudáveis. Eu não posso impedir que eles vão buscar grupos, mas eu posso oferecer alternativas de grupos saudáveis, como o da mocidade espírita. Então, como eu vou fazer isso? Atingir esse objetivo de conduzir a Deus o espírito de nossos filhos. Logicamente, com o amor, a vivência espírita do Evangelho de Jesus no lar e fora dele, e com os recursos da casa espírita, a evangelização infantil e a mocidade espírita. Aí Divaldo Franco diz nesse livro, Diálogo com Trabalhadores e Dirigentes Espíritos, da USE de São Paulo, ele diz assim, alguns pais, né, falam, eu vou esperar meus filhos crescerem para escolherem a religião que quiserem. Ele diz, a educação espírita, trazendo a evangelização infanto-juvenil à luz do espiritismo, é tarefa de emergência, mais que de urgência. Nós aproveitamos essa fala e fizemos um artigo que foi publicado na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, chamado Educação, Tarefa de Emergência. Se alguém depois tiver interesse, pode buscar lá no site da Federação Espírita Brasileira ou da revista Reformador, que está lá o artigo. Educação, tarefa de emergência, mais que de urgência. E ele diz, então, que ele compara, né, o Divaldo, essa escolha futura, né, dos jovens, como se eu deixasse ele se contaminar pelo tétano para depois dar a vacina. Eu tenho que dar a vacina antes. A vacina moral é o Evangelho de Jesus. A vacina moral é a solidez do relacionamento amoroso e acolhedor dentro do lar, com valores ético-morais cristãos. Esses cristianismos que nós falamos aqui, né? É aquele cristianismo primitivo ensinado por Jesus, dos apóstolos, do Paulo e Estevão, do há 2000 anos, né? Dos livros, os romances de Emmanuel. Esse é o cristianismo que nós aprendemos com o Espiritismo. E trabalhar essa segurança e oferecer essa vacina moral com o auxílio da casa espírita. Então, a casa espírita, com a evangelização infanto-juvenil, vai desenvolver no espírito o conhecimento espírita, desenvolver o amor ao próximo através da caridade, formar um grupo afim, equilibrado, integrar o espírito nas atividades da casa espírita, desenvolvendo neles o amor à doutrina e à casa. Porque muitas casas reclamam de trabalhadores. Nós não temos trabalhadores. Quem vai continuar a nossa obra? Olha, você tem trabalhadores nas crianças e jovens. Já, né? Jovens podem colaborar já na casa espírita. E futuramente também, dando a eles o espaço, dando a eles o acolhimento dentro da casa espírita. E, para concluir, alguns exemplos de grandes educadores, como, por exemplo, Pestalozzi, que é esse que nós citamos aqui, que foi o educador de Kardec, do Instituto de Verdun, que trabalhava a educação do
desse edútere, quer dizer, trabalhar os conteúdos que o espírito traz e na vivência com a natureza, na convivência entre si, né? Ele deixava, por exemplo, os mais velhos educando os mais novos. Kardec foi jovenzinho, auxiliar de Pestalozzi, substituía Pestalozzi nas suas ausências. Eurípides Barçanufo, que fundou o primeiro colégio espírita do mundo, em Sacramento, Minas Gerais, em 1905, o Colégio Espírita Allan Kardec, que funciona até hoje, por sinal, lá em Sacramento, e que também trabalhava essa educação integral do espírito com a convivência das crianças entre si e com a construção, a descobrir do conhecimento e a significação desse conhecimento. E também da doutrina espírita, porque o Colégio Allan Kardec também ensinava a doutrina espírita junto com as matérias normais aí do colégio, né, da escola. E Kardec, que foi esse grande educador, que também traz a sua metodologia, aplica a metodologia educacional dele na codificação e nos dá grandes exemplos de educação. E o mestre dos mestres, né? Quando lhe foi perguntado a esse mestre dos mestres se era lícito dar tributo a César, ele fala: dá-me cá uma moeda. De quem é a figura na moeda? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele era o educador do Espírito. Aliás, ele é o educador do Espírito, que responde uma pergunta com outra pergunta. Porque ele sabe que o Espírito traz conteúdos, trabalha esses conteúdos que o Espírito traz, não obriga, não impõe, mas convida amorosamente. Ele acolhe e orienta, ele não obriga, ele não impõe, ele não ameaça, ele não julga, não condena, ele dá novas oportunidades, porque ele é o representante de Deus na Terra. É o mestre, o guia e modelo da humanidade, que não sequer jamais julgou, como no caso da mulher adúltera, pega em adultério para ser apedrejada. Perguntaram a ele se era lícito, se ele devia... se ele achava que devia apedrejar a mulher. Ele diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, sem julgar, sem condenar, respeitando as dificuldades e orientando o espírito: vá e não peques mais. Onde é que estavam aqueles que te condenavam? Porque todos saem, né? Ela diz: foram embora. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então, esse é o nosso mestre Jesus, que nos é apresentada de forma magistral pela doutrina espírita, que nos auxilia a compreender os seus ensinos para vivenciá-los. Não apenas para saber, não apenas para ter no intelecto, para vivenciá-los. Como diz Emmanuel, Jesus é a porta, Kardec é a chave, que sempre usava histórias, parábolas, né? As parábolas são histórias que trazem um conteúdo, porque a história grava, a história tem várias interpretações, vários ensinamentos e vale para a vida inteira. Então, ele cria a metodologia da história, que nós tanto gostamos de usar em romances, em filmes e novelas, em histórias e quadrinhos, né? E assim por diante. Esse é o mestre que nós devemos entender e seguir. Orson, aqui está uma bibliografia, uma sugestão de leitura, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves, Um Desafio Chamado Família, do João Amar Nazaré, extraordinário livro, Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, Educação segundo o Espiritismo, de Dora Encontre, Diálogo com Colaboradores e Dirigentes Espíritas. Era essa a nossa mensagem, Orson. Muito bem, Osmar, nós queremos agradecer a você profundamente pela oportunidade de abordagem de um tema tão profundo, tão necessário para os dias atuais. Osmar, nesses seus estudos que você, para apresentar um trabalho desse, você naturalmente se baseou em toda essa bibliografia que você apresentou agora no final, e também como fruto de suas próprias reflexões pessoais. E analisando o nosso mundo da maneira como está desafiador sobre vários aspectos, em que vemos adultos indisciplinados denunciando aí que foram crianças cujos pais ou educadores se descuidaram ou se distraíram na condução desses comportamentos, né? O que poderíamos nós, Osmar, dizer, porque nós também nos incluímos como educadores, somos pais,
somos avós, também falhamos na tarefa educativa, não é uma tarefa fácil a tarefa educativa. Na sua opinião, o que poderíamos dizer aos atuais pais dos nossos dias? Nós devemos aprender enquanto estamos caminhando, né? Então, nós estamos nos educando mutuamente. Claro que nós temos falhas, mas nós devemos nos apegar muito, entender muito o que Jesus quer nos dizer. Acho que falta muito isso para a humanidade, porque a humanidade ficou com Jesus, o Jesus que é fácil, né? Da solução fácil, que é a da conversão, da salvação, do perdão, que nós respeitamos a tese, mas que não corresponde ao ensino de Jesus. Jesus nos convida a mudar, nos transformar, né? A buscar na nossa intimidade as dificuldades que trazemos para nos transformar. Essa é a educação do Espírito, né? Então, buscar nesse ensino de Jesus, à luz da doutrina espírita, como devemos agir. Porque muitas vezes nós achamos que estamos ajudando quando, na verdade, estamos atrapalhando. Como o exemplo que eu dei do jovem que chega em casa e joga as coisas em tudo quanto é canto, né? Roupa de um lado, material de outro, toalha molhada de um lado, suja a louça, deixa a louça largada, suja. Se você fizer tudo por ele, você não está ensinando. Você não está amando. Isso não é amor. Isso é desrespeito com esse espírito. Porque ele vai precisar aprender e vai ser a duras penas que ele precisa ter responsabilidade. E é um desamor quando nós fazemos isso. Então, nós achamos que estamos ajudando e não estamos. O amor verdadeiro é fazer com que ele aprenda que ele tem que lavar a louça que ele sujou, que ele tem que guardar as coisas no lugar, porque ele precisa disso, é um valor. E assim, depois, quando ele aprender a dirigir, responsabilidade na direção, quando ele for trabalhar, responsabilidade no trabalho, né? É bom, não é que é bom, é fundamental para ele isso. Você não vai estar presente com ele a vida inteira, né? Você precisa ensinar isso a ele, porque é para o bem dele. E às vezes nós esquecemos, negligenciamos, achando que é para o bem dele. Então, se tem na evangelização infantil no sábado à tarde, tem um aniversário de um coleguinha para ir, eu vou levar no aniversário. Mas coleguinhas fazem aniversário todos os sábados do ano. E aí eu vou deixar de levar na evangelização, porque eu vou levar no coleguinha, porque senão eu tenho que ficar lá na casa espírita, né? Aí tem um grupo de pais, mas esse é chato, etc. Mas é fundamental. Se é chato, melhore, ajude a melhorar, né? Colabore, ou então procure um lugar que você se sinta mais afinizado, ou dá uma dica para o pessoal da casa, olha, isso está meio chato assim, vamos fazer e tal, vamos conversar, né? Mas não simplesmente, não, hoje não vou, porque hoje tem casamento, tem jogo não sei de quem, tem não sei o quê, tem aniversário, tem piscina, não, porque agora é feriado prolongado, e aí vai a vida, passa a oportunidade da convivência na casa espírita, e aí a gente fica com a dificuldade, né? Então, o Samitiba diz que pais que levam os filhos à igreja não tem que buscá-los na penitenciária. Pais que levam os filhos... E Samitiba, né? Pais que levam os filhos à igreja não tem que ir buscá-los na penitenciária. Pode ter exceções a essa regra? Pode. Pode ser que tenha filhos que foram à igreja e que acabaram na penitenciária? Pode. Mas a chance é muito maior dele não parar na penitenciária quando ele vai à igreja. Então, valores morais, acho que isso é fundamental, Orson. Na convivência, a gente tem que aprender junto, né? Tem que se policiar junto, tem que se educar junto, para dar valores morais, mesmo no mundo difícil como o nosso. É difícil? É. Mas a gente está aqui para isso, né? O mundo é difícil porque nós precisamos do mundo como ele está, senão estaremos num outro mundo. Você disse bem, você conclui bem a sua fala, porque esses valores de aprendizado que parecem ser pequenos, como guardar um calçado, guardar um brinquedo e ter responsabilidades, são valores que serão agregados para a vida toda. Por isso é que passa pela fase de infância, quando são conduzidos pelos pais. E mais interessante, Osmar, quando de todos os exemplos que você citou, que você trouxe aí, nós vemos todo esse processo de convivência familiar influir na vida conjugal também do adulto futuro, né? Porque o adulto desequilibrado de hoje é fruto de uma criança que talvez os pais, os educadores, os adultos
se distraíram. Então, o processo é mais grave e mais extenso do que a gente pensa. Daí o cuidado que temos. Osmar, eu quero agradecer imensamente você ter trazido o tema tão oportuno, tão importante realmente para os nossos dias, que refletem na nossa vida social. Nós temos ainda 2 minutos, gostaria que você usasse esses 2 minutos para expressar aquilo que você gostaria, alguma pergunta que talvez eu não tenha feito. Você fez uma explanação muito consistente, mas eu deixo esses 2 minutos para você. Orson, eu quero falar ainda uma frase que os companheiros da nossa casa espírita sempre falam. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Nós, às vezes, usamos as pessoas e amamos as coisas. Então, nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Pessoas não se usa, pessoas não se experimenta, pessoas não se fica, não se pega, como se diz hoje em dia. Pessoas se ama, se respeita, se convive fraternalmente, não é uma coisa, né? As coisas a gente tem que usar e as pessoas têm que amar. Então, isso é fundamental também, porque às vezes a gente acaba usando o outro, né? Mesmo os filhos, às vezes, né? A gente acaba dando a posse dos filhos, os filhos são espíritos, né? Então, olhar para esse filho como um espírito, que é um espírito que vai ter a sua trajetória, né? Eu estou aqui na condição de pai educador, hoje, mas eu sou um companheiro desse espírito no papel de pai. Eu devo assumir esse papel de pai, não de colega, porque eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o educador, mas eu estou aqui para amar esse espírito, e amar nesse sentido do amor exigente, quer dizer, amar no conceito de que esse espírito precisa de exemplos dignos e desenvolver responsabilidade por seus atos, seus pensamentos, suas palavras. Obrigado pela atenção aí, Orson, pela oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado, Osmar. Nós estamos concluindo hoje o mês de outubro do programa Espiritismo para Todos, da TVM Matão. Outubro lembra o Dia da Criança, então foi muito importante realmente. Quisemos incluir aqui o Osmar com a sua abordagem tão clara, tão didática, para que aprendamos a amar verdadeiramente, nos ensinando mutuamente com todas essas situações. Na próxima semana, estamos de volta aqui com o nosso Espiritismo para Todos. Toda terça-feira, 18h45, aqui pela TVM. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Muito boa noite. Obrigado, Osmar. Boa noite, obrigado.